Isso, porque finalmente, aleluia, a esquerda começou a usar a tecnologia a favor do interesse do povo. Na última semana, uma série de vídeos produzidos por inteligência artificial mostra o retrato atual do Brasil, né? Um Congresso que trabalha pelos interesses dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Alguns satirizam autoridades, como o presidente da Câmara, Hugo Motta, chamado nesses vídeos como Hugo não se importa. São geniais esses vídeos. Hugo não se importa. É muito cara. bom, é muito e, assim, bom. É o tipo de trabalho de uma escala 6x6, né? Porque a inteligência artificial, tá trabalhando, assim. A resposta é muito, muito rápida. Um desses vídeos foi produzido logo depois da reportagem do Jornal Nacional, que a gente já comentou aqui, né? Que repercutiu de maneira negativa, justamente por dar voz a quem já está no poder. Vamos dar uma olhadinha. O Jornal Nacional saiu em nossa defesa. Excelente. Essa é a nossa melhor assessoria de imprensa. Essa risada. Não, essa risada, todos os vídeos têm essa mesma risada. Bom, é o deboche, Cris. Me lembra o Justo Veríssimo do Chico Anísio, só que agora reciclado em outros termos, né? Muito melhor. É um deboche assim, hiperrealista, então funciona como uma denúncia mesmo. É muito bom, Cris. Mas é uma onda, só para quem... Desculpa, Cris, só para assim... retomar rapidinho, né? Eu sei que vocês já falaram, mas a Globo usou 6 minutos do Jornal Nacional. Quase 7, Rodrigo. Quase 7 minutos. Para dizer que há uma campanha contra os bilionários, coitadinhos, nas redes sociais. E aí foi ouvir o Armínio Fraga e o Zucco. Cara, aquilo é imoral, né? Que a esquerda está atacando a democracia, subindo de um bolsonarista. Mas é demais, aí foi isso. Como aí é que colocam aquilo, né? Foi uma coisa lamentável. É achar que a gente não tem memória mais nenhuma. Mas eles apostaram nisso, pelo visto, né? Já voltaram atrás, mas desculpa, toda vez a Cris vai falar, eu falo antes aqui. Desculpa, Cris. Cris, com você. Não tem problema nenhum. É isso que eu ia falar, né? A Globo retirou, disse que não vai mais exibir aquela matéria em lugar nenhum, né? Vocês estão sabendo. Sim. Já gente, aqui. A pergunta que o Chico acaba de fazer, como é que faz um negócio desse? Olha só, gente, eu não tinha assistido ontem a essa reportagem, eu não assisti. Aliás, está cada dia mais difícil assistir ao Jornal Nacional. A gente tem que assistir porque tem que saber para onde está soprando o vento da direita e da extrema-direita e como que essa organização de comunicação tão gigante reage a isso. Mas eu tenho cada vez menos estômago. E aí, eu queria lembrar o seguinte... A Globo tenta muito se fazer de democrata, né? Liberal nos costumes, combate o racismo, né? Agora a gente vê na dramaturgia uma coisa, aliás, importantíssima, né? Que é a valorização de atores negros, né? Você vê todas as protagonistas hoje das novelas são mulheres negras. Ótimo, aplaudo. Mas quando se trata, né, de falar de luta de classes, a Globo sabe muito bem o que ela tem que fazer, né? Essa matéria que eu assisti há pouco, antes de entrar aqui no ICL, eu acho que só tem uma definição para isso. É um trabalho jornalístico nojento, asqueroso, é indigno aquilo ali, colocar aquelas pessoas para falar. E aí, Chico, como é que a Globo faz um negócio desse? É a mesma emissora que fez a edição do debate Lula-Collor em 1989. Então, a Globo tenta fazer uma maquiagem, né? Dizer que ela se modernizou, que ela tem uma mentalidade arejada, tenta se distanciar dessa ligação íntima, né, carnal com a ditadura, mas nessas questões, quando se trata da luta de classes, ela tem um lado muito claro, muito definido. Por isso ela fez aquela reportagem ontem e colocou aqueles porta-vozes que são pessoas completamente desqualificadas. Aquele Coronel Zucco, aquele Rogério Marinho, o Armínio Fraga. Armínio Fraga, que disse que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Então, assim, é um trabalho, assim, do ponto de vista jornalístico, aquilo é lixo. Agora, mostra, né, que por mais que a Globo, em alguns momentos, né, pareça, né, que faz jornalismo, ela faz quando ela quer. Sim. Quando ela quer, ela faz. Sim. A gente viu na Covid, por exemplo. Né? Mas também, quando ela quer atacar o povo brasileiro,
ela ataca também. Foi isso que ela fez ontem com aquela reportagem. Atacou o povo brasileiro. Agora, como vocês estão aqui comentando, eu estava acompanhando, assim, me deliciando, né? As redes, a Globo pode muito, mas não pode tudo. Acabou o tempo em que ela tinha o monopólio da voz. Acabou. Ela teve que reagir por causa da repercussão nas redes sociais. Não, e para a gente que entende de TV, né, para uma emissora botar no ar uma reportagem de 4 e 7 minutos... É só quando morre o Papa. Exatamente. Assim. Quando morre o Pelé, morre o Papa. Ou então quando interessa muito ao dono da emissora, né, sobre Roberto? isso que eu estou falando aqui. Ou então, Rodrigo e Roberta, ou então, né, na época da Lava Jato, né? Com o tubo ali de... Ontem lembrou muito o tempo mais pesado da Lava Jato, né? Lembrou. Porque, assim, é uma operação... Por exemplo, a Globo tem excelentes profissionais. Repórteres capazes de fazer uma matéria excelente sobre qualquer assunto. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma operação editorial claro. dos donos da emissora. Eu fiquei até com pena da repórter que fez a matéria. Que é sacrificada para fazer aquele tipo de coisa. Exatamente. Mas a gente faz a diferença. Uma coisa é o profissional lá, o repórter, e outra coisa é a operação. Ontem foi uma operação. Na Folha de São Paulo, a gente chamava de Operação Portugal. Eu lembro disso. Não era a operação do Gilmar Mendes, do Fórum de Lisboa, mas era a Operação Portugal, ou seja, a operação da corte, de quem manda submetendo os jornalistas a uma operação vergonhosa. Na Globo eu não sei se tem um nome, se tem um nome X ou outro. Ontem foi uma operação daquela, que o dono liga e diz, olha, a gente precisa responder a esse povo. Mas sabe o que eu achei, Chico? Na Lava Jato, a Globo estava na ofensiva, estava com a narrativa construída, estava com o domínio da narrativa. Ontem me pareceu acuada. 6 minutos, 7 minutos, acuada. Boa observação. Sabe, tem essa diferença. Tem essa diferença. Claro, defendendo o bilionário. Defendendo os BBBs, os 3, aliás. E ela também, né? Bilionário, são os 3 sócios da Globo, bets e bancos, que são patrocinadores. Mas a gente teve outras matérias dessas de inteligência artificial contestando a matéria da Globo. Gente, vamos ver aqui um outro vídeo que circulou nas redes contestando a reportagem do Jornal Nacional. A reportagem que já foi tirada do ar, inclusive. Vamos ver. Por que será que o Jornal Nacional só chamou engravatado para falar dos vídeos de inteligência artificial que o povo está fazendo contra o Congresso da Mamata? Hein? Jornal Nacional, a gente não quer saber a opinião de supostos especialistas. Sabemos que a Globo é contra a taxação dos super ricos, mas os vídeos vão continuar. Agora é a voz do povo. Porque tiraram do ar, né, Roberto? Quando a gente fala tirar do ar, né, antigamente não existia isso, foi pro ar e foi. Mas hoje em dia fica lá poderiam deixar nas redes sociais, no G1, lá no repositório, circulando ainda. Tiraram, e a gente vê uma matéria hoje de uma dessas colunas que cobre televisão, dizendo que a ordem foi não repetir a reportagem nos outros telejornais, no Bom Dia Brasil e tal, porque pegou mal. Sentiram, né? Sentiram. Até a borracharia do Zezão, como a gente viu aí no vídeo, reclamou com razão. O Zezão. Estão dizendo aqui que eles tiraram só dos telejornais que como é que é? Que na rede... redes continuam? Continua no site do Jornal Nacional? Então tá. Então não repetiram nos outros telejornais, mas tá lá no site do Jornal Nacional. O fato é que houve uma reação. Assim, isso é muito importante, porque como a Cris contou, antigamente ficava por isso mesmo. E era uma mídia hegemônica. Hoje, não mais. Perfeito. E olha, e mesmo com as redes sociais tomadas de menções contra o Congresso e a favor do governo, o presidente Lula preferiu colocar panos quentes na guerra do IOF. Hoje, durante um evento da Petrobras, Lula falou de reeleição, dizendo que o Brasil terá um presidente eleito pela 4ª vez. Vamos ver. Parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro se aprovou tanta coisa como se aprovou agora. Então, eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa,
vai conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Ô Cris, a Elô já comentou aqui hoje no N2 que o Lula sim teria esse tom mais apaziguador. Inclusive não caberia a ele partir para o confronto, né? E sim a militância, enfim, a sociedade. É o craque em campo. A dizer, é o craque. É claro, e você estica a corda, depois você solta um pouco. O jogo político é assim. Precisava esticar a corda, precisava enquadrar esse moleque desse Hugo Mota, né? Moleque. Eu me lembro quando foi indicado para ser candidato à presidência da Câmara, que o governo apoiou e tal. Eu lembro como eu falei contra e apanhei um pouco aqui e ali. Tá aí, ele é isso, né? Um moleque que vem de uma família política, inclusive, toda enrolada. A mãe, não estou exagerando não, isso eu li hoje uma matéria. A mãe, a avó e o pai, todos ocuparam cargos públicos na Paraíba, todos tiveram problemas com a justiça, né? Suspeitas de licitações irregulares, corrupção, etc. Então, esse é Hugo Mota, né? Precisava, imagina Hugo Mota ter, assim, achar que pode enfrentar Lula. Olha a diferença, olha a história dessas duas pessoas, olha a trajetória dessas duas pessoas, né? Então, o Lula, o governo, enfim, esticou a corda, agora é hora, de fato, de dar, né, de soltar um pouco, e tá certo, o Lula é presidente do país, ele tem que conduzir com equilíbrio, com calma, administrar esses conflitos, enfim, tá certíssimo, é isso. Eu acho que, assim, foi uma situação que amedrontou um pouco no começo, né? A gente aqui de fora, eu estou falando, mas com essa reação, com essa campanha, né, do imposto sobre o rico, o imposto que o pobre paga, muito acertada, né? Muito no alvo, muito assertiva, tomando conta das redes sociais. Isso mudou completamente o clima político. Hugo Mota sentiu, né? Globo errou a mão, todos os atores comprometidos com os impostos dos ricos, todos sentiram, né? E estão recuando também, né? E agora vida que segue, entendeu? Mas é o craque, é o Lula dizendo, vamos dialogar, ok. Mas ele botou um limite, ele traçou uma linha. Não vem colocar a faca no pescoço que eu vou para cima. E é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, e é isso que a gente vai ver. E nesse mesmo evento que o Lula está com uniforme de petroleiro, porque era um evento com os petroleiros no Rio de Janeiro, o Lula está no Rio para participar a partir de domingo, depois de amanhã, da cúpula dos BRICS. Mas hoje ele esteve nesse evento num polo petroquímico lá no Rio de Janeiro. Nesse mesmo evento, a Roberta citou já en passant, mas eu queria só reforçar, ele disse uma frase: olha, eles não sabem o que eu estou pensando, mas se acontecer o que eu estou imaginando, eles vão ter que engolir alguém ser eleito pela 4ª vez no Brasil. Então, ele hoje reafirmou a candidatura dele em 2026. Porque quando houve a derrota da semana passada imposta pelo Centrão, o que circulou por aí é que o Centrão estava mandando um recado: Lula, desista da reeleição, não tente o 4º mandato. Se você tentar, vai ser guerra total e nós vamos te derrotar daqui até 2026. O Lula comprou a briga, mostrou que também tem bala do outro lado, para pelo menos empatar o jogo, e hoje reafirmou a candidatura e disse: vou disputar um 4º mandato. Se vai ganhar ou não, não está escrito nas estrelas, mas está aí colocado em campo. E eu acho que também os acontecimentos da semana, eu acho que garantiram ao governo Lula a aprovação do projeto de isenção de impostos para quem ganha até 5 mil. Talvez nessa negociação toda, isso pelo menos esteja garantido. Né? Já vi o Arthur Lira dizendo que pode estudar, inclusive, como compensar a não cobrança do IOF nesse mesmo pacote. E aí aprovar ainda esse ano, né? Aprovar ainda esse ano. Porque estava meio indo para o buraco. E é a grande bandeira do governo. É a única bandeira, inclusive, para dizer, na prática, que não é um governo que impõe, que está cheio de taxas e impostos. O contrário, é um governo que isenta. Então, isso é fundamental para essa ideia de 4º mandato.
Fundamental. Fundamental. Acho que é a principal bandeira, é a bandeira concreta, né, Roberta? Sim. O Lula teve dificuldades, está tendo ainda na popularidade, porque o preço dos alimentos subiu e teve aquela questão do PIX, etc. E o INSS, foram as três coisas, né? O INSS está havendo contenção de danos, os preços começam a recuar graças à super safra, então o Lula vai tentando reduzir danos e ficou essa pecha de um governo que taxa demais. Então, se aprovar, né, dos 3 pontos mais difíceis para o governo, se aprovar essa isenção até 5 mil, tira essa pecha e dá de volta dinheiro no bolso para as pessoas, para quem ganha até 5 mil reais. Não é discurso, é ganho concreto, né? Que está faltando, né? O Renato Meirelles, a gente entrevistou essa semana ontem, né? Aqui no N2, ele disse isso. Esse governo do Lula, né, tá faltando ter uma marca assim clara, né? Então essa pode ser a marca clara do terceiro mandato. Isso. Perfeito isso, Rodrigo, era isso que eu queria falar. Mesmo agora, com essa situação, né, mais ou menos contornada, mas funcionou tão bem essa campanha de esclarecimento sobre tributação, que isso devia ser uma constante. Porque assim, o governo Lula tem tentado fazer reformas, mudanças nesse sentido, de fazer uma reforma tributária, mas não, neste primeiro mandato já fez, né? Lá atrás teve aquele primeiro pacote da reforma tributária, e aí depois a isenção para quem ganha até 5 mil, e agora essa história do IOF. Mas vem fazendo assim pingado, né? Não conseguiu fazer uma reforma tributária como nenhum outro governo fez, porque é uma questão de fato sensível, porque mexe na taxação de quem é rico. Mas já que está conseguindo e que botou esse debate na sociedade, a sociedade está discutindo isso, a opinião pública está discutindo isso, devia continuar, né? Não só para ser uma marca, mas para mostrar que a gente ainda tem muito a fazer. E no outro mandato, né, no quarto mandato, ele poderia avançar ainda mais, porque justiça tributária é justiça social. A gente tem um sistema de tributação absurdo, que tributa muito o consumo. Então, o pobre que ganha o seu salário e tudo que ele, enfim, todo o dinheiro que ele ganha, ele consome alimentos, coisas para casa e etc., esse cara é mega tributado. E o sistema, ao mesmo tempo, não tributa como deveria renda e propriedade. Isso precisa ser feito. Vejam a dificuldade, né? O Lula começando a fazer isso, né? A dificuldade. Por quê? Porque os ricos não querem abrir mão de nada. Então, eu acho que essa é uma coisa que devia continuar. Acho que o campo progressista acertou a mão no tema e na maneira de fazer a campanha. Isso é muito importante. Com esses vídeos curtos, linguagem simples, falando português que todo mundo entende, tirando a discussão do economês. Ontem, por exemplo, nessa matéria que a gente estava comentando do Jornal Nacional, a fala do Armínio Fraga é um economês que ninguém entende. Mas é porque esse pessoal é assim, eles querem que o assunto fique fechado entre eles. Exatamente. Né? E é isso que a gente tem que fazer, levar essa discussão para o povo de uma forma simples, nesses vídeos que estão funcionando muito bem. Muito bom. Aliás, a passagem do Armínio Fraga foi uma coisa tensa, parecia um filme de Hitchcock. Ele fica uns 10 segundos assim, ó. Parecia um filme de terror, um filme de horror, de assombração. Deixaram o bicho tremendo na tela. E em off a repórter falando. Só para ele dar um arremate. Só que ele faz um arremate tão maluco, tão labiríntico. A gente só sabia que pela cara que ele estava defendendo a tese da emissora e dos super ricos. Sim. Mas não dava para compreender uma frase ali naquele discurso. Era um trem fantasma. Depois o Nassif vai ajudar a gente a entender. Garota! Aí com a gente no N2, porque vamos precisar de ajuda dos universitários. Por favor. Aqui, viu? Pico definiu perfeitamente, labiríntico. O cara dava umas voltas que eu fiquei perdida a uma certa altura. É isso aí. Isso aí. Para o povo não participar do debate, né? Exatamente. Simples assim. Cris Serra, querida.